Eu digo sempre, quando dizem para eu me apresentar a mim mesmo, uma das coisas que eu tenho que dizer, e tenho, que faz parte integrante da minha vida, eu sou feminista. Sou desde sempre. Sou antes de saber que era, e depois sou, objetivamente, saber o que sou e como sou. E com muito, e tenho nisso muito prazer e muita honra. E não posso deixar de o dizer, é a mesma coisa que me dizerem assim, olha, você vai dizer que tem olhos pretos, eu tenho azuis. Não é possível, eu sou feminista. E quando me perguntam exatamente essa história fora de moda, sabe que eu já apanhei duas gerações diferentes, dois comentários acerca disso diferentes. Um é a primeira vaga, quando se começa a dizer que se é feminista em Portugal, que dizem... que tentam ridicularizar, não é, como fizeram às sufragistas, diziam que são sufragistas, são mulheres malucas, mas isso disparate, e então eu tenho, há uma época que é considerada com as novas cartas portuguesas, com a Minha Senhora de Mim, não é, e por aí fora com os meus livros seguintes, em que, porque eu digo exatamente isso, porque eu digo, eu sou feminista, eu sou uma mulher da luta das mulheres, porque não, isto é inconcebível, neste mundo há dois pesos, duas medidas, o do homem e da mulher, não pode ser, temos que lutar contra isto. E quando eu começo a dizer isto, eu que quando cheguei à escrita era uma pessoa, fabulosa, a partir da altura que eu começo na luta das mulheres e a dizer e assumir isso, e só se pode assumir isso depois do 25 de Abril, o feminismo era tão proibido, não é? Como outra coisa, outro ismo qualquer, como o comunismo, como isto, como aquilo. Ser feminista era impossível, quer dizer, íamos presos por isso, não é? Portanto, quando eu começo a dizer, depois do 25 de Abril, sou feminista, durante muitos anos, para aí 20 e tal anos, eu nunca mais tive uma crítica no jornal, eu nunca mais... fui sempre calada em todo o sítio, ninguém falou até sair na Dom Quixote o meu livro da poesia reunida, Até aí foi assim, uma travessia do deserto. Eu continuei a publicar, havia livros que nem sequer tiveram uma recensão, nem dizer assim, saiu o livro de fulano, era uma crítica boa ou má, nem isso. Eu lembro-me perfeitamente que quando lancei a Poesia 61 na Casa de Fernando Pessoa, a Poesia Reunida na Casa de Fernando Pessoa, quem me lançou foi o J.B. Martinho, o professor J.B. Martinho. E o professor J.B. Martinho, ao falar de um livro meu chamado A Rosa Sangrenta, que é um livro de poesia unicamente sobre a menstruação, em que não existiu, ninguém sabia dele, nunca foi falar, nunca foi dito, diz, este livro tem daquilo a que se chama Poemas Perfeitos. E eu tive uma emoção tão forte que não fui capaz de falar, porque fiquei sem voz para lhe dizer, bom, Poemas Perfeitos, essa agora, como é que é possível? Um livro que não teve nunca, então como é que isto se justifica? Expliquem-me como é que isto se justifica. E perguntar a ele próprio, que existiu durante tanto tempo aqui, porque é que isto nunca foi dito? É a mesma coisa, não é? Que quando o Miguel Real escreve, sai a reedição da Paixão segundo Constança H, do meu romance, o Miguel Real diz, este romance é um romance de culto. Eu senti a mesma coisa. Porque não houve uma crítica, a não ser de uma mulher chamada Patrícia Cabral, que hoje em dia já não existe, ninguém sabe quem é, desapareceu, no jornal onde eu estava, que eu era jornalista do Diário Notícias, que diz as coisas mais horrendas do livro, a partir exatamente do feminismo, a partir de esta mulher é feminista e aquela ideia que é assim, esta mulher é feminista, as feministas não gostam dos homens, logo esta mulher é lésbica. Pronto, isto é assim, é tão fácil quanto isto. E isto acompanhou-me também a vida toda. Ou é feminista, é uma depravada,
ou ela é feminista, não gosta de homens, não gosta de homens lésbicas. Então, como dizer isto várias vezes ao meu filho, que vai passando pelas escolas, e que na escola, e que depois no liceu, mas Teresa Horta é feminista, a sua mãe, aquela é feminista. E isto foi, houve a altura, quando eu lancei A Minha Senhora de Mim, e que é aquele livro, vocês sabem que é aquele livro que eu de repente digo, não, eu não quero escrever como tenho escrito até agora, eu agora quero escrever como quê? Eu pensei, como quê? Como mulher. Como mulher. Eu tenho que falar de mim, eu tenho que falar da minha sexualidade, eu tenho que falar da sexualidade das mulheres. Isto não pode ser este silêncio, esta imposição de a nossa referência literária masculina e eu não procuro a maneira feminina de falar e de escrever. E quando eu escrevo A Minha Senhora de Mim, como eu já disse até quando fui abrir um congresso, estava a Filipe no Brasil, que é um congresso literário, o maior congresso literário do Brasil, e disse naquela altura até o ar que movia nos meus cabelos era de fogo. Não podem calcular. Não podem, vocês não podem. É aí que começa o silêncio. As coisas que aconteceram, culminou e eu apanhei uma tareia na rua e tive que ir para o hospital. Não é? Portanto, quando eu começo a receber, o telefone estava em meu nome, na lista telefónica, e começamos a receber telefonemas de noite, de dia, a ofender toda a gente que aparecia ao meu filho, por exemplo, à tarde, ele dizia, a tua mãe ama esta, ama aquela, ama aquela outra, aparecia ao meu marido, a sua mulher, que foi um inferno. Eu tive que tirar o nome da lista, tive que mudar de número, porque as pessoas já sabiam o número, tive que fazer, foi assim, um tempo horrendo, horrendo. Eu estava a trabalhar como jornalista na Capital, no jornal da Capital. A telefonista teve que começar por fazer, a telefonista fazia uma triagem das chamadas. E depois o Dr. Rogério Ribeiro, que estava à minha frente, fazia outra triagem para chegar até mim. Para ver se eu não era descomposta a cada 5 passos, não é a cada 5 minutos, a cada 5 segundos. E até que um dia saio de casa à noite, para ir ter com o meu marido, estava no jornal, eu também estava a trabalhar na Capital, tinha-me dito, olha, vem ter comigo, e eu tinha que sair mais cedo, tinha outro horário, porque eu tinha o miúdo, é diferente de mulher e homem, em tudo. E eu saio de casa, e morava no bairro social do Arco Cego, morávamos no bairro social, o bairro social é muito isolado, e eu ia apanhar o táxi normalmente a António José de Almeida, e quem era sabia disso, havia um carro que estava parado na esquina. E quando eu começo dei a volta de casa para António José de Almeida, sai e tenta-me atropelar. Eu começo a correr, os passeios são daqueles passeios antigos, estreitinhos, têm os candeeiros que vêm assim debaixo da rua, e os táxis, e o carro se metesse ali, parava, pronto, batia no candeeiro, não é? Então parou mais à frente, saíram 2 e ficou um lá dentro. Deitaram-me ao chão, batiam-me com a cabeça no chão e diziam, isto é para tu aprenderes a não escrever como escreves. Porque é uma coisa difícil, e mal sabiam eles que eu, que realmente não gosto que me proibam nada, como dizia a minha mãe, proibiram Nike, que se disparate. Isso não se faz com ela, porque isso é horrível, e é verdade. Então, eles queriam-me obrigar a bater-me. Por acaso, havia um senhor do bairro que entrou, pensou que me estavam a roubar, e disse, o que é isso, o que é isso? E eles, que não queriam ser apanhados, meteram-se no carro e seguiram. O senhor, não havia telemóveis, tinha ali, eu morava por trás, era o meu vizinho, e disse, ai, venha cá, e tal, está a minha mulher, venha cá, vamos falar para o seu marido. Falei para o meu marido, para o jornal, e ele chamou o táxi e levou-me ao hospital, porque eles bateram-me com a cabeça, tive que fazer radiografias e tudo. E portanto, a coisa chega-se a este ponto. Isto é a pergunta que você está a estou-lhe a responder. Isto é quando eu começo a dizer que sou feminista. Isto é quando eu começo a publicar livros que têm a ver com a escrita feminina e com a escrita das mulheres. E, portanto, apanhei esse lado todo, que é o lado da interdição, e é o lado da ironia, que é o lado do meu marido chegar ao jornal e dizer assim, então como é que vai a greve sexual? Não é? É isto. O que isto tem um efeito devastador na família. Né? Porque isto irrita, e pronto, e realmente há sempre este argumento, porque tu tomas as atitudes que queres, mas eu também estou a apanhar com elas por cima.
Isto é complicado, muito complicado. Entretanto, ao 25 de Abril, e esse lado, não vou dizer que passa, porque há uma coisa muito curiosa. Todas as manifestações que fizeram em Portugal, exceto das mulheres. Há daqui a haver alguém que já ouviu dizer que as mulheres queimaram sutiãs no Pátio Eduardo VII. Ninguém queimou sutiãs, ninguém fazia atenção de queimar sutiãs. Juro a fé de quem sou. Mas eu hei de ser velhinha, caquética de andar com um bordãozinho a cair, e iam me vir dizer aquilo, quando se queimaram sutiãs. Não, queimou sutiãs. Era um happening. Iam mulheres vestidas, donas de casa, queimar o esfregão, e a outra queimar não sei o quê, e a outra queimar não sei. E a noiva, que aliás foi a única que saiu intacta, curiosamente. Não única. Bom, nós estávamos na casa numa da Madalena Barbosa, que era no topo do barco Eduardo VII, por isso é que fomos para aí. Estavam as meninas a vestirem-se de noiva, de rampe, de dona de casa, de todas essas coisas. E eu olho para a rua e digo, que horror, mas isto está negro de pessoas, gente. Então era tudo a subir, eram homens, grupos de homens. O Expresso tinha trazido esta gracinha na primeira página. Feministas vão fazer striptease no Parque Eduardo VII. Quando as feministas são tudo menos a favor do striptease, como se pode imaginar, não é? Então, isto é um disparate. Ninguém fazia striptease, ninguém tirava sutiãs, ninguém queimava sutiãs, nada. Olha, a Maria João Seixas um dia disse, no O13, eu já estou farta disto, passado 10 anos. E se a gente fosse aí a uma casa dessas de sutiãs de fábricas e dissesse, isto vai dar a vocês uma publicidade enorme, a gente queima de uma vez por todas os sutiãs e diz assim, pronto, queimamos sutiãs, já estão satisfeitas, ora bem, queimamos sutiãs. Venham todos tirar fotografias que nós vamos queimar sutiãs. E aí já podem dizer à vontade, queimamos sutiãs. Porque isto é uma tara, porque nessa altura, e sobem aqueles homens todos e a gente cheios de medo com as crianças. E agora o que é que a gente faz? Bom, e agora este coragem vamos para a rua, claro, estão lá mulher. Então havia umas senhoras que estavam com os cartazes, que diziam assim, somos contra o aborto, somos contra a anticoncepção. Foram as primeiras logo que apanharam, coitadas. Essas eram as que estavam lá primeiro, apanharam logo, não é? Nós saímos à porta com as crianças pela mão, lá levavam umas coisinhas, e dissemos, ai meu Deus, nós nem levávamos fósforo, nem íamos queimar nada. Que horror, isto ainda nos queimam é a nós. Aí comecei com o meu filho para a mão, que ainda hoje, que tem 40 anos, diz que horror, eu quando passo do parque para Eduardo VII eu nem quero olhar. Coitadinhos, ficou com um trauma, a minha causa. E começa a ver, e a Madalena diz, o melhor é meter as crianças dentro do carro, que ela tem uma carrinha. E aí mete as crianças e eles começam a abanar o carro, para deitar o carro abaixo. Aí pegámos nas crianças e corremos para a casa dela outra vez. E eles correram atrás de nós, quando nós batemos com a porta, eles estavam assim, encostados. Eu disse, ai meu Deus, por favor, o que é que está a passar? Olha, o que estava a passar é que as desgraçadas que iam vestidas, estavam todas rotas, exceto a noiva. Estava intacta. Assim entrou, assim saiu. Vestida de noiva, completamente estarrecida, estava tudo a apanhar tareia, as mulheres todas. Havia tentativas de... E ela nada. No meio daquilo tudo, parecia que tinha assim um círculo mágico à minha roda. Ninguém me tocava. Eu já estava a ficar preocupada. Será que eu não existo e ninguém me vê? E então, aí, era tanta gente, vocês não podem calcular. Eram centenas de homens, mas centenas, que iam ver o striptease. E não viram striptease nenhum, mas foi assim uma desgraça terrível. E isso ficou para toda a vida. Passado para aí 10 anos, recebo um convite da televisão para ir falar de lingerie. Lingerie. E de repente disse, tia, lingerie. Ai, vou sim, vou. E resolvi ir. Estava uma senhora gorda ao meu lado, que era uma senhora loura, gorda, que ia porque era gorda. A função dela era ir porque era gorda. Seja por que for, aí a lingerie, o que é que vestem as gordas? Pronto.
o programa nutricional, o que é que as gordas não devem comer? E a senhora estava sempre ali de gorda. De gorda ao meu lado. E começam por mim. E dizem, então, Maria Teresa Horta, os sutiãs foram queimados.